A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados hermanitos y hermanitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Temos 3 canais aí de evangelização, seja por qual for que você esteja vendo esse vídeo. Meta o dedo no like, compartilhe 100% para católicos. Aqui nós mostramos, o meu ministério é mostrar a defesa da fé. Os ataques das seitas, os vômitos do dragão, nós abrimos a boca, a terra que abre a boca, para engolir o vômito do dragão, arrancando a mentira pela raiz. Meus irmãos, quando eu estou gravando esse vídeo, caíram as contribuições, não estão contribuindo mais. Eu mostrei no canal Fábio Jucena diretamente da roça, que é outro canal que nós temos, né? Não é de evangelização, a perfuração do poço do meu pai. Aí muitos pensaram que aqueles que estavam contribuindo para nós cavarmos um poço aqui, nós não temos condições de cavar o poço. Meu pai gastou quase cerca de 7 mil nesse poço, para dar menos de 200 litros de água por hora. É 2 tonel que enche por dia. Porque ele não chega a dar por hora esses quase 200 litros de água. 163, se não me engano. Então, o poço dele, a gente não colocou custo nenhum. Que a gente pretende cavar o nosso poço daqui a 2 anos. Minha esposa estava fazendo as contas para nós juntarmos R$100 guardando por mês, para aí deixa cerca de 2.000 e pouco, e com mais ajudas que vamos adquirir para tentar. Aqui já foi feito um levantamento, só vai dar água com 50 metros a mais, ou seja, tem que perfurar um poço de quase de 70 para frente metros. Aí as contribuições caíram, então volte a ajudar. Você que parou de ajudar, aí está o Pix, ó, está no nome da minha esposa esse Pix. Você que pode e quer, contribua com esse apostolado. Pix tabeira634@gmail.com. Está no nome da minha esposa Maria Juliana Tilima. Nos ajude. Conte com nossas orações, rezando o texto da madrugada nessa quaresma de São Miguel, para aqueles que contribuem, para aqueles que nos ajudam. Por você, meu querido irmão, minha querida irmã, por suas intenções. Meus irmãos, aqui ao nosso lado está um testemunho forte. Primeiro, se o professor Kleber chegar a esse vídeo, professor Kleber, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que a gente tentou entrar em contato com o senhor, a minha esposa, pelo Instagram, onde o senhor colocou esse belo testemunho. Ela tentou conversar com o senhor para pedir autorização ao senhor para gravar esse vídeo. Caso o senhor chegue a esse vídeo e o senhor não queira que esse vídeo, ou não quer que esse vídeo esteja no ar como testemunho, eu removerei o vídeo, se assim o senhor desejar. Se não, está aqui o seu testemunho que arrasta. O senhor é como eu, ex-protestante. Muitos já conhecem o meu testemunho, não é? O meu testemunho foi para vários canais, em várias plataformas, em várias mídias sociais, também como ex-protestante, como assim eu era, e tentava fundar a minha seita quando me denominava apóstolo, não é? Então, professor Kleber Farias, nós vamos ler o belo testemunho de conversão do protestantismo ao cristianismo, do protestantismo à igreja fundada por Cristo, Santa Una Católica e Apostólica. Vamos, meta o dedo no like, compartilhe para seus grupos de apologética, de patrística, da sua paróquia, não é? Louvado seja Deus, porque são muitos os relatos de testemunhos de jovens, não é? Como você vê aqui na plataforma do YouTube, são muitos os canais de ex-protestantes. Esse não é o Eduardo Farias, esse é o professor Kleber Farias, certo? Só para não... está a foto dele e o seu nome, professor Kleber Farias. Vamos ler o seu testemunho, que é impactante. Meta o dedo no like. Diz assim o professor: eu fui protestante por 25 anos, meus irmãos. 25 anos não é 25 dias, não. 25 anos é tempo. Diferente de mim, que passei aí pouco tempo no protestantismo, só procurando a seita que era
fosse igual à Bíblia, mas mais de 10 seitas, não encontrei nenhuma. Aí, um ano e 6 meses, parece, se eu não estou enganado, procurando no protestantismo a seita bíblica, uma igreja bíblica, e eu encontrei a igreja bíblica, una, santa, católica e apostólica, para a honra e glória de Jesus, seu corpo místico. Vamos lá. Eu fui protestante por 25 anos da minha vida. Aí. E não foi qualquer protex, não. Olha o que o professor está dizendo. E não foi qualquer protex de meia tigela, não. Olha o que o homem foi, ó. Eu fui superintendente de EBD. Obreiro líder de jovens. E até missionário da Assembleia de Zeus, que julga ser uma igreja séria. Uma seita séria. Dentro das protestantes, a mais séria é essa mesmo. Né? Das seitas. Seita, para mim, é tudo seita. Mas costuma essa ser mais rigorosa do que as outras seitas. Eu fui nessa seita também para ver se sua doutrina coincidia com a igreja bíblica. Também não ainda participei de um culto de Santa Ceia. Ainda fomos eu e a minha esposa ministrados muito tempo, né, por um diácono dessa seita também. Por vários dias, né, meses. Mas não encontrei nela ser a igreja bíblica, não. Isso já era o quê? Isso já era a terceira, a quarta seita que a gente procurava para ver se era a bíblica. Mas também não foi. Vamos lá. Meu anticatolicismo julgo ser uma igreja séria. Meu anticatolicismo era tão grande que eu nem dizia o nome da igreja católica. Pois é. Não é esse o linguajar do protestantismo? Quando se refere à igreja, a única igreja fundada por Cristo, da qual Jesus diz, chama de minha, em Mateus 16, 18, a minha é minha. A minha. Veja que está tudo singular. Edificarei, fundarei a minha igreja, não é as minhas igrejas. Há mais de 50 mil denominações protestantes que há no mundo. Né? Não. Uns dizem 30 mil, outros dizem, mas são 50 mil seitas que há no mundo. E nasce todos os dias seitas. Repare. Então, Jesus diz a minha igreja, ele diz que as portas do inferno, ele não diz que as portas do inferno não vão investir contra ela. Ele diz que os infernos não podem destruí-la. Porque o inferno pode destruir Jesus? Não. A igreja ela é o quê? O corpo de Jesus, do qual o Senhor é a cabeça. Colossenses capítulo 1, versículo 18, versículo 24. Existem mais de 12, coloca 12, quase 20 passagens nas cartas paulinas, onde fala que a igreja é o corpo de Cristo. Só em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 em diante, você vai encontrar a teologia paulina para falar do corpo místico do Senhor. Ele vai fazer essa comparação, essa analogia da igreja, corpo de Cristo, com o nosso próprio corpo e os membros. Como ele faz também essa analogia, muito bem, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, né, da esposa para com o esposo, de Jesus para com a igreja. Então São Paulo, ele fez essa fusão muito bem, essa analogia muito bem, para explicar a relação de Cristo com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua única igreja. Né? No meio protestante, essas pessoas que não falam o nome católico, eles falam a Babilônia, a puta do Apocalipse, né? Fala isso, fala aquilo, os horrores, né? A igreja de Constantino. Falam, e prova concreta, nada. Nós temos provas desde o primeiro Papa de Pedro, do segundo. O pontifical, um documento pontifical papal, fala a cada Papa, o ano que governou, o que fez no seu papado. Por exemplo, o 10º Papa da Igreja instituiu o 10º Papa da Igreja no ano 143 a 153, quando governou a Igreja. O Papa Pio I,
o 10º Papa da Igreja, ele instituiu a festa litúrgica da Páscoa para toda a Igreja Universal. E até hoje nós temos a festa litúrgica da Páscoa do Senhor, o domingo da ressurreição. Veja, o 10º Papa, quando Constantino apareceu, 31 papas tinham sido assassinados. Que veio o Papa número 32 na igreja, São Melquíades. Aí para a morte do Papa, porque aquele Constantino, filho de Santa Helena, manda a igreja sair das catacumbas. Chamado de Edito de Roma, né? Edito de Milão, um negócio assim. Onde dá livre culto à igreja sair das catacumbas. Já tinham se passado 32 papas já tinham se passado. E aí, vai dizer, Constantino fundou a igreja católica. A igreja sim foi fundada por Jesus, mas no século IV, Constantino prostituiu, mudou toda a doutrina da igreja. Peraí. Esses hereges duvidam da palavra de Jesus e ainda dizem que são biblistas, são antibíblicos. Todo protestante é antibíblico. Todos. Porque Jesus disse, as portas do inferno não podem fazer o quê? Destruir a minha igreja. Se alguém muda a doutrina da igreja, se Constantino mudou a doutrina da igreja, Jesus mentiu. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não podem destruir a igreja. Como é que a igreja veio? De Jesus até o século IV. No século IV, Constantino destruiu a igreja botando coisas dentro dela. Fé que não condiz com ela. Veja logo, meus irmãos, o tamanho da heresia e da mentira protestante. Isso está fácil de detectar o tamanho da mentira. João 8,44 tem por pai o diabo quando mentir. É o pai de todas as heresias. Essa é a realidade. Vou continuar aqui. Mas o anticatolicismo era tão grande que nem dizia o nome da igreja católica. Mas sim, Igreja Grande ou Grande Babilônia. Aí está. Mas comecei a estudar o que existia na teologia antes de 1517, quando surge Martinho Lutero, sua seita. Que foi o ano em que Lutero fez sua rebelião. É isso aí. Busca aí na internet, mais de 66 milhões de católicos foram assassinados na Inquisição Protestante de Lutero na Espanha. Os primeiros migrantes alemães nos Estados Unidos foram fugindo da Alemanha com medo, católicos, padres, freiras, religiosos, fugindo para a Alemanha. Na chamada Inquisição Protestante, depois veio a de João Calvino, que se deu em Genebra, na Suíça, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Os calvinistas mataram aquele padre, aqueles jesuítas, com os seminaristas, ou negava a fé em Jesus Eucarístico, ou morria, arrancavam língua, tudo. Os protestantes calvinistas holandeses no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Cunhaú, se não me engano, o nome da cidade, está lá até hoje o memorial desses mártires assassinados pelos protestantes, na Inquisição Protestante. Que foi o ano em que Lutero fez a sua rebelião. Pronto, foi o suficiente para eu ver o que nunca me mostraram na Assembleia de Deus. Quanta riqueza teológica, histórica, quantos mártires, quantos milagres eucarísticos, quantos combates às seitas, como o donatismo, o marcianismo, o pelagianismo, o gnosticismo e etc. O protestantismo fica preso em uma teoria de 500 anos para cá, que não tem sustentação alguma quando confrontada com os pais da igreja. Os pais da igreja matam toda heresia. Com a patrística, veja, os pais da igreja, com a patrística e com a escolástica, basta mostrar a verdade a eles e eles retornarão a quem os deu a fé. Quantos? Professor Eduardo Farias, também, estudando os pais da igreja. Eu nunca
frequentei a seita presbiteriana, mas foi de onde veio o professor Eduardo Farias. Não esse aqui é o professor Kleber Farias. Esse era da Assembleia de Deus. Mas Eduardo Farias, ele fala que nessa seita, eles estudam a igreja fundada por Cristo do século 30, né? Século 30, misericórdia. Do ano 30 ao século 4. Porque para eles, aí eles estudam do ano 30, de onde Jesus fundou a igreja, até o século 4. Do século 4 eles pulam para Martim Lutero, estudam de Martim Lutero até hoje. Veja só. Veja o quanto eles comem de catolicismo. Veja quanto o demônio é asqueroso. Veja o tamanho da mentira. Jesus não disse isso quando fundou sua igreja, em Mateus capítulo 16, 18. E tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem destruí-la. Para os presbiterianos, as portas do inferno foi mais poderoso do que Jesus, do que a palavra de Jesus. Céus e terra passam, mas minha palavra não. Que disse, as portas do inferno não podem destruí-la. Segundo os presbiterianos, o inferno foi mais forte e conseguiu destruir a igreja no século IV com Constantino. Isso é de partir o nosso coração. E ainda dizem, só a Escritura, dizem que acredita só no que está escrito. Isso é a farsa do século, isso é a farsa desses 500 anos de apostasia anticrística protestante. Como disse um irmão no Facebook, apologista, ele disse: Lutero, assim como João Batista, foi o precursor do Messias. Lutero é o precursor do anticristo. Tem meu aval, meu irmão. Pura verdade. Pura verdade. Assim como a segunda-feira, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11, é a precursora da primeira, já indica tudo. Que quando uma pessoa apóstata da fé católica, ela se mete em anticristo. Era isso para os apóstolos. Quando João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Ele diz, no versículo 18, ele diz: ouviste falar que o anticristo vem. O anticristo em maiúsculo. Aí depois no versículo 19 ele vai falar em anticristos em minúsculos. Ele diz, pois bem, já há muitos anticristos no mundo. Está no plural. Já há muitos anticristos no mundo. Agora veja como que surge esses anticristos. Eram dos nossos, ou seja, eram católicos. Eram da Igreja de Cristo. Foram o quê? Pessoas que abandonaram a fé católica e foram para uma outra fé. Se mete a anticristo. Por isso que Jesus disse em 24 de Mateus: surgirão muitos falsos cristos, fundadores de seitas, né? Essas seitas, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 2, ali, onde já começa Paulo refutando o gnosticismo, Santo Inácio de Antioquia. As seitas que proíbem ali no verso 3 o casamento na igreja, proíbe no versículo 5 a grande ação de graças, a Eucaristia. Com a questão da representação, com a questão do símbolo, com a questão de tudo isso que essas seitas trazem. E vemos, porque lá dentro eu estive, conheço muito bem, várias delas, conheci a doutrina de cerca de 10 seitas, eu conheci a doutrina delas por dentro. Então, tá fácil distinguir a verdade. A Bíblia é um livro católico. 100% católico. 100% católico. Do Antigo Testamento ao Novo. Por quê? Porque o Antigo Testamento da Bíblia Católica não é o cânon judeu. Como os protestantes fazem vídeos refutando a Bíblia Católica por não estar condizendo com o cânon judaico. Mas quem disse que é o cânon judaico? Nós provamos em mais de 3.500 versículos utilizados por Jesus e pelos apóstolos que eles tinham em mente e utilizavam versículos da Septuaginta, da Bíblia dos 70 de Alexandria. O Códex Alexandrino. E eu vou trazer um vídeo a pedido do irmão Adonias sobre o cânon
das Sagradas Escrituras. Eu vou trazer um vídeo falando a respeito disso. Não sei se ele vai primeiro para o ar, se esse vai primeiro, não sei. Talvez esse vá primeiro, porque um testemunho forte desse, do professor, aqui do nosso professor, se converteu à Igreja de Cristo. Muito bem, meus irmãos. Meta o dedo no like, compartilhe. Só lembrando que é 100% para católicos. Os comentários também são livres só para católicos. E para inscritos nos canais. Os comentários que são postados por pessoas que não são inscritas no canal nem aparecem. Né? E protestante que chega aqui com palavreado de baixo calão já sabe. Bloque. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mais uma vez lembrando aqui o Pix para quem quer nos ajude por caridade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.